Então, uma boa tarde para todos, né? Reforço todas as palavras do William com relação ao Zé Aparecido, que tem sido um, um grande apoiador, né, William, do nosso projeto, do nosso trabalho, que já ofereceu tanto espaço para a gente, né, em outras lives, que a Larissa pôde estar presente, hoje, infelizmente, não deu, mas uma coisa que eu já gostaria de iniciar destacando é que nós não estamos aqui para endeusar Chico Xavier, né? Ele mesmo, com todo o seu exemplo, com toda a sua vivência, certamente que ele não deseja isso de nós. A questão aqui talvez seja tirar ensinos e lições que a gente sabe que a vida de Chico Xavier é um poço quase que infinito de aprendizado, de humildade, né? A Sueli Caldas Schubert chega a dizer assim, que o maior livro que o Chico escreveu, a maior obra que o Chico deixou foi a vida dele. E hoje nós estamos aqui para ler algumas páginas dessa obra, né? Tanto não é o caso de endeusamento, né, que nós vamos... Eu já gostaria de iniciar com um caso, vamos dizer assim, em que o Chico chegou ao Chico uma informação de que uma pessoa ia a Pedro Leopoldo frequentemente procurá-lo, né? Vamos dizer assim, a fama do Chico já tinha espalhado, e uma pessoa rica, né, com posse, ia a Pedro Leopoldo várias vezes e nunca encontrava o Chico. Mas é aquele tipo de pessoa assim, que quer encontrar a hora que vai, né? Não está a fim de esperar. Ele quer, a hora que ele chega lá, tem que estar lá esperando ele. E naturalmente não encontrava, porque o Chico tinha suas obrigações, né? E então essa pessoa que já não tinha tanta fé assim, ela acaba ficando mais descrente. E começou a acusar o Chico de charlatanismo, né? O que não foi tão raro assim durante a sua trajetória, ter sido acusado de mistificador, de charlatão, de trapaceiro, enfim. E aí alguns amigos de Chico, ouvindo isso, ficaram preocupados. Claro, porque se a gente vê, por exemplo, uma pessoa como o Chico sendo acusado injustamente, o nosso ímpeto é tentar convencê-lo. Ó, Larissa aí. Grande abraço, Larissa. É uma pena você não estar aqui com a gente. Mas a gente vê uma pessoa como o Chico sendo acusada, né, injustamente, o nosso ímpeto é defender, o nosso ímpeto é argumentar, o nosso ímpeto é levantar uma discussão. E aí uma pessoa escreveu para o Chico e falou assim, Chico, você não acha melhor ir lá atender essa pessoa? Então, a perspectiva, né? A pessoa reclama, diz que o Chico é um charlatão, que o Chico nunca atende ele e que deve estar fugindo para, vamos dizer assim, facilitar, esconder, né? Facilitar, continuar com o trabalho de engano das pessoas. Então, não é melhor ir até essa pessoa e mostrar para ela que a mediunidade é verdade, que vamos dizer assim, que o efeito mediúnico é realmente patente? Então o Chico faz uma prece para o Emmanuel e o Emmanuel responde assim: se a fé dessa pessoa se erguer sobre você, logo ele vai perder a fé novamente, porque nós somos seres falíveis. Dê tempo a ele e que ele erga a sua fé sobre Jesus Cristo. Esse sim, não tem falha. Esse tem para dar em abundância, né? Então, já deixando para nós o ensino de que a gente não tem que cultuar pessoas, a gente não tem que, vamos dizer assim, seguir pessoas. Nós não estamos encarnados para seguir pessoas, nós estamos encarnados para seguir Jesus Cristo. Algumas pessoas vão nos ajudar a segui-lo, mas a gente não pode perder o foco, nem para Chico Xavier. Porque ele se esquivou de todas as tentativas de endeusamento, todas as tentativas de colocar ele como referência. Ele nunca aceitou ser referência, né? Então, eu queria iniciar a nossa reflexão, já justificando que o nosso objetivo aqui não é colocar Chico como um Cristo, apenas como um exemplo que nos ajuda a seguir o Cristo. Só fazer uma colocação, Gustavo, muito bem colocado por você nesse início, e
A gente tem que tomar muito cuidado nesse momento para não partir para nenhum dos extremos, né? Como você muito bem colocou, nem do endeusamento, que o Chico nunca quis isso, e o Emmanuel vivia puxando a orelha dele para ele tomar cuidado com essa questão da vaidade, e a gente fica até bravo com o Emmanuel às vezes, né? Ah, eu sou um verme. Não, você é um subverme. Então, é nesse sentido de que encarar o Chico como uma figura, igual você colocou muito bem, é um intermediário entre nós e Jesus. É alguém que, assim como tantos outros ao longo da história, e não é, o nosso objetivo aqui não é estabelecer escala de evolução espiritual, quem é mais, quem é menos, mas o Chico é um daqueles que vieram facilitar a nossa compreensão de Jesus, do ensino de Jesus, para que a gente consiga, como consequência, aplicar. Então, a gente não pode tratar a ideia, diga assim, fora de Chico Xavier não há salvação. E, no outro extremo, daqueles que refutam a obra de Chico e não reconhecem nenhum valor nela, é de achar que em Chico Xavier não há salvação. Que, na verdade, a salvação vem pela prática do bem, pela caridade, como Kardec deixou claro. E Chico Xavier, assim como diversos outros autores, são instrumentos, assim como Leon Denis, assim como o próprio Allan Kardec, Gabriel Delano, Camilo Flammarion, o Divaldo, enfim. Muitos são aqueles que vieram facilitar a nossa compreensão para que, através da prática da caridade, o indivíduo se salve, e não através da leitura, da reflexão, porque isso aí são só meios que nos levarão ao objetivo, né? E é interessante você comentar isso, né, William, porque é um assunto que volta e meia a gente recorre a ele, né, porque geralmente a gente tem essa tendência natural de ir aos extremos, né, ou de uma idolatria, ou então, às vezes, se frustrar, né, por uma pessoa que a gente admirava muito, ela, de repente, falhar em algum ato cotidiano mesmo, e a gente se frustra ali com aquela pessoa, porque a gente esperava muito dela, quando, na verdade, de cada pessoa a gente tem que saber extrair os melhores exemplos, né? Extrair ali os melhores ensinamentos que aquela pessoa nos deixou, porque a gente lembra até daquela história que eles dizem que, justificando por que tantas pessoas procuravam Chico, e aí disseram, é porque as pessoas têm saudade de Jesus, né? Porque em Chico nós vemos um pouco do que acreditamos ser ali daquela personalidade íntegra ali de Jesus, né? Aquela integridade, aquela completude de Jesus. Em Chico a gente vê alguns fragmentos ali que a gente imagina que seja ali características inatas de um espírito puro como é Jesus. E em tantos outros, né? Em tantos outros, vemos em cada um ali o melhor dele, que nos faz ali lembrar do que é um modelo de homem íntegro, de homem de bem, para que a gente, se espelhando nesses exemplos que nós vamos encontrando ao longo do caminho, a gente possa ir se melhorando, né? Pegando o melhor de cada um e tentando agregar para a gente, né? Isso é importante, porque assim, quando a gente começa a ver a vida do Chico, a gente começa a estudar caso, enfim, a Sueli escreveu uma obra que eu li desde que a gente recebeu esse convite. Eu já estava para ler essa obra, quando chegou esse convite, eu falei assim, é agora que eu vou ler, né? E eu já tinha sido recomendada por algumas pessoas, e eu me dediquei a ler essa obra por essas semanas aí que antecederam esse evento, que é Testemunhos de Chico Xavier. Essa obra tem o Leon Denis na intimidade, né, William? Eu diria que essa obra podia chamar Chico Xavier na intimidade, porque ali nós vamos ver cartas de Chico para Vantuil de Freitas durante 21 anos. São 21 anos de cartas que Chico escrevia a Vantuil, e nós vamos ver de mais perto, assim, acho que não com toda a dor com que as lutas foram enfrentadas, mas poder sentir um pouquinho da dor que Chico passou, um pouquinho vamos dizer assim, do desafio que foi a encarnação dele. Claro que ali o Chico dá uma aliviada, dá uma atenuada, sabe, nas coisas, mas dá para ver que o Chico passa por situações muito difíceis, muito complicadas de acusação, e
sempre amparado por Emmanuel, ele sempre se recorre a Emmanuel para não cair, né, para não vacilar. Então a gente vê o Chico vamos dizer assim, de mais perto, passando pelas dificuldades, e a gente vê que ele era um ser humano normal, que ele não passava assim, tranquilo, que as coisas que chegavam para ele não simplesmente, vamos dizer assim, não o magoavam ou não o chateavam, né? E aí a gente vê sempre a presença de Emmanuel para consertar a rota. Que talvez não fosse Emmanuel, vamos dizer assim, o Chico, creio que o Chico já tinha uma índole muito forte, né? Mas não fosse Emmanuel, talvez a gente não teria esse Chico Xavier, né? E isso passa pela dor, isso é doloroso, né? A ponto de Emmanuel cortar um momento de, vamos dizer assim, descontração. Chico conversava com amigos, aí o Emmanuel apareceu e falou assim, você sabe que a gente tem trabalho hoje. Aí o Chico falou assim, mas eu estou só conversando. Aí o Emmanuel falou, eu estou conversando, confraternizando com os amigos, e o Emmanuel diz assim, eu entendo 1 ou 2 horas de conversa, mas 6 horas de conversa sem proveito, essa não dá para entender. Você escolhe, ou a conversa ou o trabalho. Aí o Chico simplesmente abandona a conversa e vai trabalhar. Então é doloroso, né? Assim, a gente vê que passa por abrir mão, né, de alguns prazeres, de alguns instantes de alegria, né? E é interessante também, Gustavo, esse comentário, né, porque o que a gente vê muito e que a gente faz muito é uma romantização dos trabalhos, né? Por exemplo, uma romantização da mediunidade ali do Chico, do trabalho dele ali, enquanto o trabalho social, né? Porque o que a gente percebe são, às vezes, as pessoas olham para esse trabalho do Chico com um olhar muito romântico, e aí muitas pessoas pretendem ali até desenvolver já, não, eu quero desenvolver a minha mediunidade, eu quero sair fazendo trabalho aí à torta e à direito na rua, porque eu quero ser ali igual ao Chico, num aspecto mais externo, né? E aí, às vezes, as pessoas se esquecem do quanto é difícil esse trabalho em seus desdobramentos ali, na sua intimidade. Porque se tem muitos frutos que a gente colhe posteriormente com esses trabalhos muito bonitos, tem também muitos espinhos, né, pelo caminho, porque a tarefa, na verdade, é muito árdua, né? Esses dias eu fiz um café sobre uma mensagem do livro Céu e Inferno, sobre chama Condessa Paula. É um espírito já bem-aventurado, um espírito já feliz, que entra no mundo espiritual ali numa situação muito boa e que viveu a última encarnação enquanto uma condessa, com todas as riquezas até materiais, todos os privilégios ali. E aí ela diz assim que para a gente não olhar para a riqueza material, que é uma das provas mais difíceis, talvez, que o espírito passe, com um olhar tão romântico, e não pedir essa prova tão depressa, porque, às vezes, essa pressa e essa ansiedade que a gente tem de querer ali estar naquele lugar, naquela prova que é do outro, que o outro talvez já tenha muito mais capacidade de vencê-la, esse talvez seja o fator da nossa queda, de querer acelerar ali os processos naturais da evolução. Então, tanto em questão dos espectros de todos os trabalhos, né, o campo é muito vasto, como dizia Paulo, o campo de trabalho do Evangelho ele é muito vasto. Então, não façamos pretensão de querermos acelerar o nosso próprio amadurecimento, porque se Chico foi o que foi, recebeu as tarefas que recebeu, é porque esse depósito ali que foi confiado nas mãos dele, e de Emmanuel também, porque eu acho que é muito importante a gente fazer uma análise de Chico muito próxima daquela que a gente faz de Divaldo com Joana, de Paulo com Estevão, porque a gente sabe que são trabalhos conjuntos,
que sem cooperação não tem progresso, né? Então, a gente vê esse trabalho ali conjunto de Emmanuel e de Chico, e de todos aqueles, tanto espíritos ali no mundo espiritual que amparavam o Chico, todos os outros espíritos que deram ali o suporte para ele, tanto quanto as pessoas ali que cercavam o Chico também, o auxiliando nessas tarefas. Então, a gente tem que pensar assim, que é necessário todo um conjunto de organização e de ordem para que aquela tarefa seja executada e bem executada. Porque, na verdade, às vezes esse depósito que a gente considera até como mérito, na verdade, pode ser um fator até de queda se a gente não tiver preparado o suficiente para passar por aquela tarefa. E Chico, a gente percebe pela história dele que foi uma história extremamente árdua, foi um cotidiano, assim, extremamente difícil. Então, nós temos que olhar, às vezes, para ele com um olhar de que ele passou pelo que passou e foi muito doloroso e difícil, sem, assim, romantizar mesmo, né? Claro que, assim, não olhar com um olhar pessimista, né? Que seriam os extremos, mas, assim, olhar com um olhar bem ponderado, né? De saber que a tarefa foi bem confiada a ele e que nós, por nossa vez ali, vai chegar a nossa hora, né? E, Tárcio, isso que você está falando me fez lembrar uma carta que está nesse livro, Testemunhos de Chico Xavier, que o Chico escreve a Vantuil de Freitas, porque assim, a mediunidade ela é linda e gloriosa se a gente olha para a parte da frente, né? Só, assim, se a gente olha só para aquilo que está exposto de uma forma muito popular, né? Então imagina assim, você está em contato frequente com Emmanuel. Imagina você estar em contato frequente, há alguns casos que Chico relata ter visto a própria Maria, mãe de Jesus. Então, imagina você estar assim, num trabalho, imagina num congresso espírita, num trabalho de sopa, você tem uma mediunidade de evidência, você tem uma mediunidade assim, muito ostensiva, que deve ser muito bonito, e nós acreditamos que seja. Mas a mediunidade tem uma outra parte, né, que é essa que você comenta aí, que você ressalta, e me fez lembrar uma carta que o Chico escreve a Vantuil, o Chico citando Emmanuel, né? Sempre, muitas vezes o Chico cita Emmanuel nessas cartas, e ele diz assim que o Emmanuel fala que na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Então, assim, dá o tom do quão sacrificial é, né? Assim, a continuidade. Eu lembro de uma mensagem do Bezerra, que está num livro, se não me engano, Bênçãos de Amor, isso, Bênçãos de Amor, capítulo 7, o Bezerra diz que o trabalho de evolução espiritual custa lágrimas. Então não adianta pensar que vai ser assim um mar de rosas, né? Ainda mais a mediunidade, porque por mais que a gente pense que é muito legal, que é muito bacana você ter esse contato direto com os espíritos, há uma sobrecarga do organismo, há uma cobrança das pessoas, né? Então, assim, a mediunidade ela tem uma parte muito, muito desafiadora e que nós vamos nos crucificando, né? A gente vai, o médium, às vezes, a tarefa dele é da própria crucificação. Né? E eu acho engraçado, enquanto você comentava, eu me lembrei daquela história de Emmanuel, do sonho que o presidente da FEB à época teve, aí em troca de cartas com Chico rememora para ele ali aquela situação em que Emmanuel, com muita humildade, disse aquela frase de que se considerava o pregador de cartazes sem ainda ter sido convidado para a festa do reino, né? Então, assim, foi de certa forma uma piada ali entre eles, né? Um olhar cômico da situação, mas que reflete essa total posição de humildade que eles tinham, tanto Emmanuel quanto Chico mesmo, né? De se considerarem ali o cisco mesmo, né? O puxador da carroça ali das cartas, o carteiro ali do mundo espiritual. Então, assim, eles mesmo o tempo todo demonstram isso, né? Que é uma tarefa simples ali, diante de toda a eternidade, né? Diante de todas as tarefas que ainda vão nos ser confiadas.
Portanto, assim, e essa humildade que ambos têm, ela nos lembra ali de que a tarefa é muito grandiosa, mas que também, frente a tarefas maiores, é uma tarefa extremamente simples, mais ou menos naquela frase assim, não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, nessa posição que nós já alcançamos ali enquanto evolução, né? Então é muito interessante isso também. Só respondendo aqui uma pergunta do nosso amigo Vanderlei, onde eu sempre confundo se o Vanderlei é de Birigui, de Bilac, é tudo mais ou menos perto ali, mas enfim. Essa pergunta aí, com o retorno do Chico ao mundo espiritual, as pessoas sentiram essa lacuna e logo buscam comparações com outros que muitas vezes se sobressaem no movimento espírita. Estamos carentes de referência? Vanderlei, eu acho que é natural, sabe? Alguém que passa pela Terra deixando um legado como o Chico deixou, quando ele desencarna, eu acho que é natural a gente vivenciar aquele momento ali de luto meio que do próprio movimento, sabe? Agora, não existe substituto para ninguém, né? Muitas pessoas ficam, quem vai substituir o Chico? Pensava-se na época. Como muitos talvez pensam hoje, quando o Divaldo desencarnar, quem vai substituir o Divaldo? E, enfim, isso é uma reflexão que existe, mas não é de hoje. Quando Kardec, está lá no Obras Póstumas, né? Kardec ficava ali, e aí, quem vai me suceder e tal? Até que tem lá o meu sucessor no Obras Póstumas. Enfim, então essa preocupação, ela faz parte, mas eu vejo que, assim, o Chico veio, deixou mais de 400 obras psicografadas e ele deixou de produzir enquanto encarnado, mas as suas obras ficaram. Então, Leon Denis fala muito que uma das alegrias que a gente tem na Terra enquanto encarnado é poder estar em contato com as grandes almas. Então, Leon Denis não está mais entre nós, mas as obras ficaram. E quando eu leio Leon Denis, é como se eu estivesse, como não, eu estou em contato com o pensamento de Leon Denis. Eu sempre brinco, a gente fica louco para conversar com o mentor espiritual, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, e a gente ignora as obras de Emmanuel, que era um mentor espiritual, que através da psicografia do Chico nos deixou, né, milhares de mensagens que servem para qualquer um de nós. Então, eu não sei se a gente está carente nesse sentido, mas eu acho que é uma busca que de certa forma faz parte aí quando um grande político desencarna, a gente fica, nossa, e agora? Quem vai ser o sucessor? Eu era bebezinho quando o Senna morreu, mentira, eu tinha 9 anos já. Mas eu lembro, quando o Ayrton Senna desencarnou, a dúvida era, e agora? Quem vai ser o novo Senna? Poxa, e aí passaram uma carga tão grande para o Rubens Barrichello, que, coitado, era diferente, assim, o Senna tinha o talento dele, o Senna é um gênio do automobilismo. Então você não tem sempre um Senna para ter no meio do automobilismo, não existe isso. E colocaram essa cobrança nas costas do Rubinho, e eu particularmente admiro demais, acho um piloto fantástico. Não é o assunto aqui de hoje, mas, assim, e aí o Rubinho parece que ficou ruim para a grande massa do povo brasileiro. Por quê? Porque ficava sempre a comparação. Mas o Senna fazia isso. Se fosse o Senna, teria passado. Se não fosse o Senna, então ficou essa comparação. Enfim, então a gente tem que tomar muito cuidado para não trazer isso para o movimento espírita, isso só prejudica. Agora, entrando nos casos aqui, eu queria puxar um caso que me marcou demais, porque eu ouvi ele diretamente de uma pessoa que teve uma convivência muito próxima do Chico, que é a Joselma Coelho. A Joselma, pessoa maravilhosa, né, de uma simplicidade, teve ali momentos marcantes com o Chico, realmente. E ela me contou um dia, a gente estava lá em Presidente Prudente, inclusive, lá onde eu conheci o Vanderlei, que fez a última pergunta. A gente estava almoçando ali e ela contou um caso que me impactou. Conta que ela chegou na casa do Chico para visitá-lo, ainda bem pela manhã, e o Chico não tinha, naquele dia, tomado o café da manhã. Então, mas a mesa já estava preparada, e ela chegou, olhou para a mesa e percebeu que no lugar que o Chico iria sentar, alguém tinha colocado um jornal do dia, jornal impresso, e pegaram o jornal e colocaram na página já prontinha ali, policial, né? Não sei hoje em dia como é que está a circulação de jornal, mas
Então, é normal, você tinha ali a parte de esporte, a parte de entretenimento e a página policial. E o pessoal colocou lá a página policial na frente, bem em cima, e ela falou, meu Deus do céu, ela leu lá a mensagem, fulano mata Beltrano, o outro é esfaqueado, o outro foi preso, o outro roubou. Ela falou, gente, mas o Chico acordar, vir tomar café da manhã e se deparar com uma página dessa, quem colocou isso aqui não tem sensibilidade, já vai atrapalhar o resto do dia do Chico. E ela ficou na mente dela maquinando um monte de coisas, meio que julgando assim, quem fez essa barbaridade aqui, porque ela falou, o Chico, essa antena psíquica maravilhosa, precisa estar equilibrado, precisa estar, né, com notícias boas, com coisas que edificam, uma página policial. E ela falou assim, eu preciso dar um jeito de tirar isso daqui. Eu preciso dar um jeito de mudar a página, porque não pode, o Chico não pode se deparar com isso. E ela ficou preocupada, tentando uma forma, mas não conseguia um jeito. E ela conta num estilo muito brincalhão, muito bem-humorado, que ele é característico, e diz ela que, de repente, não conseguiu mudar a página, e vem o Chico caminhando em direção à mesa. E aí o Chico vai, senta, e fala, ô, meus irmãos, muito obrigado, né, pela paciência de ir à banca, comprar o jornal, que eu sempre gosto, que antes ele fazia isso, mas nessa ocasião já não podia mais. Ele falou, colocar aqui na página que eu tanto preciso. Ela ficou assim, assustada, olhando, mas não é possível, né? E ela pensando já, a mente não parava. E aí dizem que o Chico pegou o jornal, começou a ler, e ao lado, ela não tinha percebido, ao lado do jornal, tinha ali o caderno de preces. O que o Chico fazia? O Chico ia na página policial, pegava o nome dos criminosos e colocava no caderno de preces. Aí ela ficou morrendo de vergonha, falou, gente, eu achando que o jornal ia atrapalhar, e o Chico fazia questão de, pela manhã, pegar o nome dos criminosos e fazer por eles, uma prece. Eu trago esse assunto, por quê? Porque a gente fala, e não é fácil fazer a caridade para com os criminosos. Como Allan Kardec propõe, e curioso, fui até confirmar, quando Kardec escreve lá o item, caridade para com os criminosos, ele não coloca no amai os vossos inimigos. Porque a gente poderia pensar, né? Opa, o criminoso é meu inimigo, se não é meu, é inimigo da sociedade, então eu preciso amá-lo. Não, Kardec coloca caridade para com os criminosos no capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. E a gente ignora gestos simples, mas que falam do amor ao criminoso, que falam dessa compaixão que a gente deve ter com aqueles que, a gente está lendo a matéria, a gente não consegue entender o universo do criminoso, o que o levou, a gente não tem que concordar com o crime. Eu lembro muito daquele capítulo 4 do livro Luz Acima, Nos Limites do Céu, quando lá o benfeitor, numa frase lapidária, ele fala que a maior missão da virtude, né, é acolher o criminoso sem concordar com o crime. Os termos não são esses, daqui a pouco eu pego o livro ali e falo direitinho. Então, mas a ideia é essa, a gente não tem que concordar com o crime, mas é necessário amparar o criminoso. E o Chico, nesse gesto simples, aqui a gente está falando de cotidiano, né? Então, é a simplicidade no cotidiano. Então, no dia a dia do Chico, ele arrumava tempo, né? E eu acredito que a agenda do Chico era uma coisa louca, né? De tarefa, eu não sei como que ele aguentava. Se eu dormir 5, 6 horas só numa noite, no outro dia eu não sou ninguém. Eu já acordo mal-humorado e já vou arrumar uma desculpa para dormir depois do almoço, para repor aquela hora que faltou na noite anterior. O Chico dormia, às vezes, 1h30, 2. Então, era uma agenda muito cheia, mas tinha tempo para a caridade, para com os criminosos. E a gente posso até voltar depois aqui na próxima rodada e trazer mais exemplos, porque o Chico tem muitos exemplos de contato com criminosos que você fala assim, não é possível que ele pensou isso. Não só pensou, como fez, e deu certo. Então, o Chico realmente, nesse cotidiano dele, tinha de tudo, inclusive tempo para a caridade com os criminosos. O William, isso que você está falando me faz lembrar, lá no livro Voz do Grande Além, que são psicofonias do Chico, né? O livro Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, são livros que não foram da psicografia, mas foram da psicofonia do Chico.
E no livro Voz do Grande Além, no capítulo 25, o Arnaldo Rocha coloca a prece de Cerinto. O Arnaldo explica que o Cerinto tinha sido um espírito atendido por meses, vários meses, nas sessões mediúnicas do grupo Meimei, e era um espírito que comandava grandes obsessores, né? Era um espírito assim, muito arraigado no mal, com desejo de vingança muito forte. E então, para surpresa de todos, certa vez, Cerinto usa do próprio Chico, para fazer uma prece, e a prece ele inicia assim: Senhor, eu não te peço pelos que choram, mas te peço a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te peço, vamos dizer assim, pelos que passam fome, mas pelos que causam a fome. Né? Porque, assim, uma coisa que a gente vai aprendendo com a doutrina espírita é que, muitas vezes, quem é vítima do crime está curando. A vítima do crime está resgatando. A vítima do crime está passando pelo processo doloroso do resgate, do reajuste. Mas quem está cometendo o crime está começando a doença. Está num processo de adoecimento. Ele ainda está longe da cura, né? Ele ainda está, vamos dizer assim, ele ainda não começou, ele está plantando ainda, né? Isso é tão doloroso e tão é digno mesmo de compaixão, né? E o amar os nossos inimigos que Kardec coloca é interessante também, porque não é aquele amor pelo amigo, né, William? Porque assim, a gente tem uma afinidade, né, com os amigos que nós naturalmente não vamos ter pelos inimigos. Mas os espíritos o Kardec chega a falar lá no Evangelho, você não pode fazer uma prece por ele, você não pode respeitá-lo, você não pode, pelo menos, não falar mal, né? Evita, pelo menos, falar mal daquele inimigo, daquela pessoa que a gente enche a boca para acusar, né? A gente aponta erros e mais erros, sem entender o que se passa, sem entender que aquela pessoa ela ainda vai resgatar aquilo que ela está fazendo hoje, né? Então, assim, é realmente digno, pelo menos, da nossa prece, né? E, Gustavo, você me fez lembrar daquela mensagem do Fonte Viva, quando o Emmanuel comenta sobre a passagem de Jesus, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? A mensagem que chama Se Soubéssemos, porque é justamente isso, né? Se nós soubéssemos o quanto ferir as leis divinas, as leis morais, as leis naturais, tem depois consequências extremamente drásticas para nós mesmos, né? Então, se nós soubéssemos, de fato, as consequências ali daquilo que havemos dado causa, daqueles crimes que nós cometemos anteriormente, nós nem cometeríamos, né? Preferíamos ali nos abster, ficar, às vezes, até na inação e na inércia, do que afrontar ali as leis divinas, criando essas intercorrências ali extremamente negativas, né? Porque são medidas de reparação depois posteriores, né? Quando o William começou a comentar de penitenciária, de criminosos, eu achei que ele ia comentar daquela passagem em que Chico está na prisão, né? E ele faz aquela pergunta que para a gente é uma pergunta ali chave, né? Para entender a situação. Nós somos quantos aqui dentro? Então, assim, é o olhar, né? A gente percebe ali, pelas palavras, pelas perguntas de uma pessoa, o quanto ela traz ali um olhar puro, né? Um olhar mais enobrecido. E as mensagens de penitenciária, das visitas dele aos criminosos, elas me chamam muita atenção. Uma delas eu li recentemente, em que ele conta que, estando ali, o pessoal criou toda aquela medida de segurança, né? Para que ele não tivesse contato direto ali com os criminosos e que os criminosos podiam, de uma certa forma, atacar ele. Então, criaram uma rede de proteção. Aí ele falou, não, se for para estar nessas condições, eu preferia nem estar aqui, né? E aí ele rompe essas barreiras, abraça, beija todos os criminosos ali, ouve, né? Um por um, e aí já é uma situação que a gente pensa assim, meu Deus, imagina, né? Uma fila ali gigante, imensa,
e ele perdendo tempo, né? Como contam muitas vezes, né? Que ele perdia tempo em grandes filas até madrugada adentro. E aí surge ali um dos últimos criminosos, ele fica ereto ali parado, e aí o Chico, com muita humildade, pergunta: posso te abraçar? Ele responde: pode. Aí ele vai e abraça ele: posso te dar um beijo? Pode. E ereto, nem mexe, né? Aí ele vai dar um beijo e escorre uma lágrima do criminoso, né? Então a gente pensa assim, eu muito recentemente ouvi uma frase no Facebook, eles atribuindo a Cora Coralina: se nós crescemos com as pancadas fortes da vida, por que não podemos crescer também com os toques suaves da alma? Então, talvez criminosos, no meio do crime, existem criminosos extremamente recalcitrantes, extremamente duros, mas se não houver elementos ali que vão aos poucos os tocando, tentando desconstruir, né, esses equívocos que o próprio criminoso construiu, então, se não houver esses elementos ali, esses pontos de conexão que os tragam de volta, é só uma medida de distanciamento que vai se agravando cada vez mais. E, como a gente sempre diz, assim, né, até aproveitando o tema prisão, criminalidade, a prisão ela não é muito diferente da lógica reencarnatória, porque às vezes a gente acha que se livra do criminoso jogando ele na prisão, sem que aquele encarceramento tenha medidas de ressocialização, de reintegração do criminoso na sociedade. Nós sabemos que nenhuma pena é eterna, nem no mundo espiritual e nem no nosso contexto social atual. Então, aquele criminoso que a gente pensa se livrar dele, nós estamos só nos livrando por alguns instantes, alguns momentos. E dali a pouco ele já retorna para a sociedade. Então, nós temos que nos preocupar com o próximo, porque nós convivemos todos juntos, né? E pessoas como o Chico Xavier, são elementos de conexão da sociedade, né? É a cola do amor ali que mantém a sociedade unida ali e coesa, né? Porque humanidade, civilização, avanço civilizatório, às vezes ele é muito mais moral do que material, né? A gente pensa assim, numa civilização extremamente desenvolvida, a gente imagina prédios altos, arranha-céus, né? A gente tem uma visão completamente externa da situação, quando, na verdade, talvez uma civilização bem estruturada, ela começa ali pelo elemento moral, né? De coesão entre aqueles humanos que ali habitam. Tarso, você está falando aí, eu me lembrei aqui, até acho que eu vou roubar um caso do William. Eu não sei, eu acho que o William estava preparado para contar isso. Mas é um caso que eu tenho certeza que ele conhece e tenho certeza que o impactou como impactou a mim. E entra um pouco disso, que o Chico é novo ainda, né? A dona Cidália, a madrasta boazinha da história, né? Aquela boazinha que aparece no filme, ela estava encarnada ainda. E eles tinham uma plantação, uma horta no quintal de casa. E essa horta, ela estava sendo roubada, né? E a horta era fundamental para o sustento da família, muito pobre. Então, assim, eles precisavam da horta para enriquecer, vamos dizer assim, a alimentação. E aquela horta sendo roubada, né? E aí a dona Cidália, então, começa a investigar quem poderia ser e descobre que era a vizinha que estava roubando. Para mim, a atitude dela já é extraordinária, porque ela olha para o Chico e fala assim: Chico, como que nós vamos fazer? Porque nós não podemos chegar acusando os nossos amigos e afastá-los dessa forma. Isso para mim já é grandioso, né? Assim, porque muitos de nós, talvez eu me incluo nesse grupo, chegaria lá apontando o dedo na cara da pessoa e falar assim: você roubou. Ou se não, o que é melhor, né? A gente armaria uma situação de flagrante, né? Para pegar a pessoa ali no ato, né? O Tarso é destino. Talvez eu também. Então, já é magnífico a atitude dela de não querer enfrentar e não querer expor as pessoas dessa forma, né? E então,
ela pede ao Chico que consulte os espíritos para saber qual a melhor atitude a ser tomada. E aí o Chico então faz uma prece para sua mãe, pede a ajuda dela, e aí a resposta que Maria João de Deus traz é surpreendente, porque ela diz assim: a dona Cidália está certa, realmente nós não podemos sair ofendendo as pessoas assim dessa forma, a gente não sabe a necessidade da vizinha, a ponto dela pular um muro para poder roubar uma horta, né? Então, assim, às vezes a necessidade está muito grande, de fato. Aí a Maria João de Deus fala assim: você vai fazer o seguinte, Chico, pede para ela, quando ela for sair, né? Porque o roubo acontecia quando ela saía, quando ela for sair, que ela deixe a chave de casa com a vizinha que está roubando. Porque desse jeito, e pede para ela vigiar, porque desse jeito ela não vai ter condição de roubar. Olha que magnífico, né? Enquanto muitos de nós talvez armaríamos situações para pegar a ladra em flagrante, Maria João de Deus pede: entregue a chave e peça para que aquele que está te roubando vigie. Como que ele vai roubar? Ele está vigiando, né? São exemplos, a gente ficaria aqui horas e horas falando desses casos que tem até um certo humor, né? Que você fala assim: não acredito que você vai dar a chave pro ladrão, né? Mas aí é aquilo, é a maneira de você, através do amor, converter o outro. O Tarso citou a questão do sistema carcerário, e nosso propósito aqui não é apontar quais as soluções para o sistema carcerário do mundo, porque são centenas, talvez, de fatores para que dê certo em alguns casos, em outros não dê. Mas de uma coisa eu sei: a violência não funciona. Porque se violência e maus tratos funcionassem, todos sairiam dos sistemas carcerários brasileiros, das cadeias brasileiras, ressocializados. Então está evidente que os maus tratos não têm resolvido. Porque no Brasil, se não me falha a memória, Tarso, é a segunda maior população carcerária do mundo. E lá a pessoa sai, enfim, e ela vai lidar ali, apesar da boa vontade de muitos agentes, a gente sabe disso, mas, infelizmente, é um ambiente muito pesado, de muito ódio, de muita violência, e isso não contribui para o processo de recuperação daquele que cometeu o crime, né? Às vezes até sai dali pior do que entrou. Aí, repito, por N motivos, mas o que eu quero trazer é que a ideia de violência e de ódio para com aquele que comete o crime, ela não funciona. E o Chico, nesses exemplos singelos que a gente citou aqui hoje, eles demonstram que é o amor, que se expressa de várias formas, às vezes dando a chave para quem estava ali do lado, às vezes oferecendo comida. Enfim, o assunto é muito complexo. Eu lembrei de um outro caso aqui, até o Nazareno Feitosa conta numa palestra dele sobre os casos de Chico Xavier, muito bacana, está no livro do Michael Ponsardin, e vale a pena. Esse livro eu não conheço ele ainda, Chico Xavier, o Homem e o Médium. Eu acho que eu não li esse. Mas lá conta, por exemplo, que um ladrão invade a casa do Chico armado, aponta o revólver para o Chico e fala: quero dinheiro. Aí o Chico falou: meu irmão, aqui é a casa de um cristão, eu não tenho arma de fogo, então pode baixar a sua, deixa ela aí, né, do lado, e eu vou te dar o que eu tenho. E o homem falou: então tudo bem, o que você vai me dar? O Chico falou: vai você mesmo ali na cômoda, tem uma gaveta, você pode abrir, para não achar que eu estou pegando nada lá dentro. Então você mesmo pode ir na gaveta, ter um envelope com 170 cruzeiros cruzados, não sei qual era a moeda da época, e aí você pega esse envelope e é o que eu tenho em dinheiro. E o homem foi na frente, abriu a gaveta, retirou o envelope, aí quando ia saindo, o Chico falou assim: olha, esse aí não é o envelope do dinheiro não, esse aí é do remédio, da receita que o médico passou, do dinheiro de baixo. Mas se fosse eu ia deixar caladinho, vai embora com o envelope errado. Aí o Chico fala qual que é o envelope certo. Aí o homem contou, realmente, 170, né? Ele foi conferir na hora. Aí o homem já ia saindo, o Chico falou assim: ó, deixa eu te falar, eu ganhei umas calças aqui, umas camisas que me deram no tamanho errado. Então eu não me serve. Você não quer levar essas calças, essas roupas para você também, não? Aí, rapaz, levo, né? Vou levar então. Aí o Chico, só um minutinho que eu vou pôr na sacola. O Chico foi lá, pegou a calça, a roupa, colocou na sacola.
E quando estava saindo, ele percebeu que, poxa, será que o ladrão não está com fome? Aí ele falou, você não quer sentar e tomar um café comigo? Aí o ladrão falou, pode ser, né? Tudo bem. Sentou, tomou um café, comeu ali, acredito, um pão de queijo, né? Em Minas não pode faltar pão de queijo. Ficou com a barriguinha cheia. Quando foi sair, o Chico falou assim, o homem se dirigiu para o fundo da casa, foi, você vai por onde? Ele falou, eu vou sair por onde eu entrei, pulando o muro. Ele falou, meu filho, não faz isso não. São 2 da manhã, se passa alguém na rua, vê você pulando o muro, vai achar que você é ladrão. Faz assim, eu vou te dar a chave do portão, aí você passa, eu não vou nem chegar na porta para não chamar a atenção. Você passa, abre o portão, entra, sai de fora, tranca de volta e joga a chave por cima. Pode ser? Aí, pode. E esse homem fez e foi embora. Então, assim, é um comportamento que nos chama atenção. Já aconteceu, o Divaldo também tem um caso muito parecido com esse, de um assalto que ele acabou virando amigo do assaltante. E são almas que olham, e assim como, não na proporção, é óbvio, mas Jesus, quando ele olha para Longinos, que lhe desfere ali a flechada final, é como se ele já enxergasse o que seria Longinos, que depois culminaria no Dom Pedro II. Então, é quando você olha para o criminoso e enxerga nele as potencialidades, o redirecionamento daquela energia para o mal, mas que no momento será redirecionada para o bem, e essa é a fórmula que eles entenderam ali de resolver a situação, que, vou repetir o que o Gustavo Tarso falou, talvez a minha solução não seria essa, mas quando você olha para essa do Chico, bem sucedida, você fala, puxa, né, é difícil, é muito complicado, mas está aí um caminho. E para a gente não ficar naquele endeusamento, então, achando, nossa, mas o Chico só tem pensamento maravilhoso. Tem um outro caso, esse está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Conta que o Chico foi trabalhar, passou na porta do bar, 7 horas da manhã, olhou para dentro, o pessoal jogando sinuca. Aí o Chico trabalhou, ralou o dia inteiro, voltando para casa, passa na porta do bar às 17 horas, olha lá para dentro, os mesmos homens jogando sinuca. Aí ele já pensou, maledicente, né? Eu estou trazendo isso aqui para ver que o Chico era humano, o Chico também tinha esses pensamentos contraditórios. Aí o Chico falou, meu Deus, mas não é possível, será que não tem o que fazer na vida, não? Eu passo 7 da manhã jogando sinuca, eu passo 5 da tarde jogando sinuca. E foi embora, foi na casa, tomou banho, indo para o centro, passou na porta do bar, jogando sinuca. Voltou de noite, quase de madrugada, o povo jogando sinuca. Como é que não tem... Aí ele entrou já, aí ele não aguentou. Aí eram dardos mentais ali, aí nisso vem Emmanuel. Aí Emmanuel, ao invés de vir no começo, né, para já evitar do Chico errar muito, né, Emmanuel deixou, vamos ver até onde vai, né? É quando Emmanuel falou assim, agora o dia acabou e o Chico está com esse pensamento, eu preciso interferir, né? Aí Emmanuel vem, fala algumas coisas e fala, a sinuca é criação divina. Enquanto jogam, não pensam em fazer o mal. Respeite a bondade de Deus. Eu falo, Emmanuel não pode perder a chance também, né? Então, é para a gente ver, assim, o cotidiano do Chico era muito comum. Né? Ele, certamente, é um espírito muito mais evoluído que a gente, isso é óbvio, não precisaria nem de falar isso. Mas, por não ser espírito puro, ainda vivia aí encarnado com algumas dificuldades, e aí é que se faz a presença amorosa, embora algumas vezes enérgica, do benfeitor espiritual, né? Puxando a orelha, mostrando o caminho, assim como muitas vezes a gente toma também as puxadas de orelha, se não da maneira ostensiva, como o Chico tinha essa capacidade de ver e ouvir Emmanuel, mas às vezes eles vêm, cada um de nós, através da intuição, da inspiração, e vão nos auxiliando, porque esse é o papel do benfeitor, não é fazer por nós, porque senão nos tira o mérito, mas é, de certa forma, ir nos auxiliando, como o professor faz com o aluno, e que Emmanuel colaborou muito, então, para que a gente tivesse o Chico que nós conhecemos. E a simplicidade do Chico, ela ressalta muito ali nas características pessoais dele, né? E uma mensagem leva a outra mesmo. Se a gente for emendar aqui, a gente vai lembrando e não para, né? Por exemplo, você comentando dessa história da sinuca, eu me lembrei de quando eles contam que a mulher chegou lá brava, batendo na cabeça do Chico, deu um tapa na cara dele e falou, você vai me dar um passe agora.
E aí o Chico olha ali para Emmanuel, descolocado, né? E fala com muita humildade, né? Com muita humildade, ele fala assim, mano, eu não tenho condições de dar um passe nela agora, né? Como que eu vou fazer isso? E aí ele fala que ela é a sensatez ali, né? Do momento, o sangue frio ali de quem tá auxiliando, né? Porque nós ali encarnados, com certeza, faríamos a mesma coisa ali de desesperar e perder as estruturas. Mas aí ele vira e fala, olha, você tem razão, mas ela tem a necessidade, né? Então, ajuda ela porque ela precisa disso, né? Infelizmente, assim, os meios pelos quais ela pediu ali aquele passe foram totalmente impróprios, né? Mas não tem jeito, necessidade é necessidade. E o Chico demonstra isso, essa humildade, né? De talvez sentir a raiva ali mesmo no momento, sentir ali até um rancor ali, mas se portar com humildade, né? De, mano, eu não tenho razão não nesse caso, né? É muito engraçado. Mas, assim, já encaminhando agora para o nosso encerramento, porque passa muito rápido, né? Quando a gente vai tratar de coisas agradáveis, assim, de temas agradáveis, tratar, assim, como a gente está falando das histórias do Chico. E no dia 3 de abril, agora, a mensagem do café que eu fiz, eu tentei direcionar para o aniversário do Chico, né? Uma comemoração, assim, voltada ali para a figura dele. E aí eu busquei algumas mensagens e achei uma muito interessante, que é um jornalista fazendo um retrato ali pessoal dele mesmo, sem se referir diretamente. Ele fala posteriormente da mediunidade, fala do trabalho do Chico, mas ele analisando ali até os traços da personalidade do Chico. E aí, quando ele faz esse confronto, eu acho que a percepção que a gente tem é de que o Chico é um dos elementos dessa nova era que está por vir, né? Que é aquele elemento da simplicidade, da brandura, né? Dos mansos e pacíficos ali, como dizia Jesus, que herdarão a terra, né? Porque a gente não vê ali nenhum traço de pompa no Chico, né? Apesar dele ter ali aquelas aparentes vaidades, uma peruca, alguma coisa assim, uma tentativa de se vestir melhor, como ele diz mesmo, né? Para tentar esconder um pouco da feiura, né? E aí, apesar disso tudo, a gente percebe que não tem pompa, né? É uma coisa, assim, totalmente natural e espontânea. Ele é muito transparente, né? E talvez, assim, esse é um dos grandes exemplos que a gente tenha de seguir ali de Chico Xavier. Essa transparência, essa espontaneidade, esses traços ali de que ele não tem nada a esconder. Pelo contrário, até as imperfeições dele, ele fazia essa exposição justamente para se melhorar, né? Essa é a forma como a gente tem. E aí eu queria só ler um pouco da mensagem aqui, porque ela chega a ser engraçada no começo, mas o Arthur da Távola, com esse retrato, ele trouxe ali uma contradição aparente, né? De que Chico talvez pareça fraco, mas que nessa fraqueza dele existe muita força, uma força que a gente ainda talvez desconheça. Ele diz assim, até nas religiões orientais menos pomposas, as figuras líderes são cercadas da visão carismática do líder. Francisco Cândido Xavier, porém, representa uma espécie de antítese vitoriosa da figura carismática. Não tem, do ponto de vista externo ou visual, nenhum elemento característico. Até o contrário, pessoalmente é o anticarisma. Funciona como símbolo de negação de qualquer forma, qualquer pompa ou formalidade. Um retorno, talvez, à pureza primitiva dos movimentos religiosos. E, no entanto, emerge da figura dele uma das mais poderosas forças de identificação da vida brasileira. Sem qualquer formulação política, sem qualquer mensagem diretamente relacionada com a exploração do homem, sem qualquer revolta direta e institucionalizada contra a miséria ou a injustiça, Francisco Cândido Xavier emerge com a força do perdão,
da tolerância, da fraternidade real, da fraqueza forte da fé, da humildade e do despojamento, erigidos como regra de vida, como trabalho efetivo de caridade. Olha que bonito, né? É quando uma pessoa decide por si mesma, pelo seu exemplo, né? Pelas suas atitudes, pelas suas palavras, no contato direto, né? Pessoa por pessoa, uma pessoa de cada vez, né? Como diz Jesus lá no Boa Nova, né? Coração a coração. O amor pede um só coração e sabe ser feliz. Então, Chico tem essa demonstração, essa boa exemplificação, né? Ele nos traz o evangelho pelo seu próprio comportamento e pelas suas próprias atitudes. E eu acho que esse é um dos maiores exemplos que a gente tem que se espelhar e buscar ali, introjetar para nós mesmos. Bom, pessoal, então é isso, né? A gente encerra aqui a nossa fala. E eu só queria voltar àquela pergunta do Vanderlei. Nós não estamos, creio que nós podemos não estar carentes se quisermos. Basta aprender com Chico, com Madre Teresa de Calcutá, com Francisco de Assis, enfim, com tantos exemplos que olharam para o Cristo. Nós precisamos aprender a olhar para ele, né? O Chico nunca quis ser exemplo para ninguém. Ele diz isso várias vezes. Tudo que ele queria era seguir ao Cristo, e acho que essa é uma das grandes lições que ele nos deixou. Que a gente possa, então, aprender com Chico a seguir não o Chico, mas a Cristo. E usando, talvez, do exemplo e da vivência, né? Porque o Chico era, assim, uma página do Evangelho que andava pelas ruas de Pedro Leopoldo e depois de Uberaba, vivendo, experienciando o Evangelho como tem que ser. Então, nossa gratidão ao Daniel pelo convite, né? A toda a equipe que organizou o evento, ao Zé Aparecido da Rede Amiga Espírita, e que nós possamos, então, aprender com Chico a seguir o Cristo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olá, amigos. Muito bom ouvir vocês. Eu queria só fazer um protesto aqui em rede nacional. Na verdade, essas carinhas jovens, isso é Photoshop. Sabe aquele aplicativo que envelhece? Eles fizeram ele ao contrário, rejuvenesceram. Brincadeira à parte, foi um prazer para o Encontro Espírita Chico Xavier abrir de forma tão brilhante, lembrando sua história, a sua passagem aqui na Terra, esse grande exemplo, né? Como muito lembrou, pelas inúmeras e incontáveis histórias. Poderíamos ficar aqui o dia todo lembrando a figura desse grande missionário, Chico Xavier. Deixou um legado de exemplo para todos nós. Que Deus abençoe o Café com o Espiritismo. Perguntaram aqui sobre o café, se é diário. É diário. O William pode falar mais sobre isso, mas eu quero aqui, em nome do CRE, agradecer ao William, ao Gustavo, ao Tarso, mandar um abraço para a querida amiga Larissa. Eu sei que se pudesse ela estaria conosco. O nosso abraço, viu, Larissa? A nossa gratidão também pelo seu trabalho à frente do Café com o Espiritismo. William? Bom, pessoal, quem quiser receber o Café com o Espiritismo aí direto no seu telefone, a forma mais fácil às vezes vai dar um trabalhinho para vocês aí, que a gente não jogou o link aqui. É assim, existe o Instagram, Café com Espiritismo, e o Facebook, Café com Espiritismo. Então, vai lá, em um desses canais, digita lá, olha, quero receber o café. Porque aí a gente pede o seu WhatsApp, eu te mando o link, na verdade, você clica no link e entra automaticamente num grupo de WhatsApp. Esse grupo só entra se realmente estiver com o link, né? Então, é muito simples, todos os dias, até às 7 horas da manhã, a gente divulga lá um áudio que vai de 4 a 9 minutos, e de uma reflexão sempre de algum trecho, de algum livro espírita, sendo muitos deles aí o Chico, Kardec, Leon Denis, Divaldo. Então fica o convite. Hoje esse café é traduzido também para o espanhol, chegando aí a quase 500 pessoas. É traduzido para o francês, chegando aí a mais de 200 pessoas no idioma francês. É um trabalho que cresceu bastante, a gente só tem a agradecer. Eu vi vários nomes aqui, Solange, o próprio Vanderlei, enfim, vários que estão aqui agora acompanhando a gente e que recebem diariamente o café. Deixa eu mandar uma boa tarde especial para minha mãe, que mandou um alô aqui no chat. Se eu não cumprimentá-la, depois dá um puxão de orelha virtual, porque eu não estou encontrando com ela.
Então, gente, obrigado, Daniel. Obrigado aí, o Gustavo, o Tarso, mais uma vez. A Larissa, um abraço. Daqui a pouco, já começou, na verdade, a live dela, então, só agradecer mesmo. Obrigado, amigos. Eu queria dizer que o encontro continua, nós vamos encerrar essa conferência, iniciar essa sala, melhor dizendo, vamos encerrar essa sala e iniciar a próxima agora com a deusa Samu, falando sobre a vida no mundo espiritual. Mais uma vez, gratidão aos amigos, à Rede Amigo Espírita por ter cedido o espaço. Não posso perder a minha veia de blogueiro. Aqueles que não se inscreveram, se inscrevam nos canais da Rede Amigo Espírita, tanto no Facebook quanto no YouTube. Deixe o seu like, deixe o seu joinha. Tá bom, meus irmãos? Até daqui a pouco. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.